Fala, fala, rapaziada! Mais um episódio do nosso podcast Prova com Consulta, e vocês já viram que começamos diferente, né? Usando efeitos especiais e tudo aí que temos direito. O episódio de hoje, pessoal, é uma celebração pra gente, porque estamos completando um ano de projeto, né? Então, o episódio de hoje a gente vai conversar com nossa equipe, a equipe que esteve presente nesse primeiro ano, né? Em relação aos vídeos, a gente começou, os nossos primeiros vídeos foram em março de 2025. Então, só que o projeto, antes de sair os vídeos, né, a gente tem os preparativos, os making-offs, toda a nossa preparação para iniciar. Então, o início oficial foi em fevereiro, e o primeiro episódio do nosso podcast Prova com Consulta foi em março de 2025. Por isso que já estamos comemorando um ano de projeto, esse projeto que tem como objetivo e terá como objetivo, já que pretendemos continuar, a tornar acessível, né, aumentar a visibilidade e o alcance das coisas que acontecem na nossa universidade. Os cursos, os projetos, as histórias dos alunos, os nossos servidores, técnicos e professores, cada um com a sua história e que faz parte dessa comunidade universitária. Então, no episódio de hoje, vocês vão conhecer um pouco da equipe, as pessoas que muitas vezes estão para o lado de trás das câmeras e trabalham bastante para que a gente consiga chegar e distribuir todo esse material, né? Então, nessa nossa pequena trajetória, nós já tivemos mais de 30 episódios gravados no YouTube, todos estão postados. Nós já tivemos não posso ser muito, talvez eu não seja muito assertivo, porque a gente grava com uma certa antecedência e os números vão aumentando. Mas já chegamos aí em 3.000 visualizações dos nossos episódios no YouTube. Então, é um número legal. Se a gente contar os shorts, que são os pequenos vídeos que a gente já publicou no YouTube, já passam de 10.000 visualizações dos nossos vídeos, né? E a gente também tem outros canais. Nós temos o TikTok, nós temos o Spotify, nós temos o nosso canal no Instagram, que também está aumentando, né? Os seguidores estão chegando a 400 seguidores. Talvez para muitos é pouco, mas para a gente, para um ano de trabalho, nós estamos muito satisfeitos. Então, também é um vídeo para agradecer a todo mundo que acompanhou, que compartilhou um pouco desse material. Então aqui vai o nosso agradecimento, e nessa nossa celebração de um ano de projeto, né, a gente vai fazer uma espécie de quiz e de perguntas entre os membros da equipe, onde cada um faz uma pergunta e obviamente faz a resposta também dessas perguntas, para vocês conhecerem toda a equipe, num só episódio, e também saberem nossa visão, né? Nossas opiniões sobre tudo que aconteceu nesse um ano. Tá bom? Quem está chegando agora, eu convido para vocês verem os vídeos. Se achou que esse vídeo ajuda ou incentiva mais pessoas, também puder compartilhar mais esse vídeo, porque é esses números que eu citei para vocês que é o nosso combustível, né? Que a gente não trabalha com nenhuma verba. A gente teve a verba de montar o estúdio, mas a gente não tem verbas para manter o episódio. Então, o nosso verdadeiro combustível é a gente estar conseguindo alcançar mais pessoas e deixar
o mundo universitário mais acessível para toda a população. Beleza? Então vamos começar com a nossa dinâmica de perguntas, e nessa dinâmica eu vou iniciar a pergunta com um dos nossos membros, que eu particularmente acho o membro que tem um nome mais bonito, tá bom? De toda a equipe. E minha pergunta vai para o Vitor. Vitor, qual foi o episódio que mais te surpreendeu nesse um ano? O Vitor, ele entrou, não é da equipe inicial, mas já acompanhou vários episódios. Então, do tempo que você viveu, Vitor, qual é o episódio que mais te surpreendeu? Seja pela conversa, pelo convidado, pelo tema, tá bom? E lembre sempre, antes da resposta, nos nossos membros, eles vão falar a função dele nesse programa, tá bom? Então vai lá, Vitor, começa aí, a bola é com você, o nome ou sua função e responde essa aí. Olá a todos, como o professor apresentou, me chamo Vitor, eu sou, entre aspas agora, o caçula da turma aqui do projeto. E para mim, atualmente eu fico mais apresentando com o professor, né? Venho aqui, mexo no computador para poder editar um pouco dos vídeos, né? Eu faço algumas funções variadas, né? E assim, o episódio que mais, para mim, foi o que mais me surpreendeu, foi o episódio com a professora Paula Cristina Souto, acho o nome dela, que é o episódio, salvo engano, número 16º, não sei, que fala sobre curativos do futuro, né? E além de ser foi um tema muito bacana, eu gostei muito da entrevista, né? Descobri coisas que eu não sabia, eu achei muito interessante. Mas além disso tudo, foi pelo fato de ter sido meu primeiro episódio, né? E quando eu entrei no projeto, eu já tinha vontade de entrar anteriormente, mas eu ficava com aquela dúvida de se eu entrava, porque eu não era muito de câmeras, não gostava muito, eu não me assisto nos vídeos quando eu gravo, então... E eu cheguei aqui numa pressão assim, eu falei, nossa... Eu só me engano, na primeira semana eu entrei no projeto, na mesma semana a gente apresentou, né? E pra mim, eu não dormi à noite, eu falei, nossa, eu vou apresentar, eu vou aparecer na câmera, que não era muito meu forte. E foi muito interessante, eu gostei muito, né? Durante o episódio, muitas vezes eu tirei a tampa dessa caneta e coloquei diversas vezes, essa não é de outra. E muito ansioso, muito ansioso. Algumas horas eu dei uma tremida, mas eu achei muito interessante porque pra mim, eu venci algumas etapas, né? Pra mim, eu não tinha eu não achava que eu ia conseguir fazer algo assim, né? Ainda mais participar de um podcast. Eu achei muito interessante, minha família gostou. E o motivo, pessoalmente, pra mim foi esse, né? E também, dando continuidade, né? A nossa é uma roda, digamos assim, entre alunos. E pra mim foi esse o episódio. E dando continuidade agora, eu vou fazer a pergunta pra aluna Elisa, né? Uma das pioneiras, né, desse podcast, né? Juntamente com o Yuri. Elisa, qual foi o maior perrengue que já enfrentamos nos bastidores e que ninguém imagina ouvindo o episódio final? Olá a todos, eu sou Elisa, faço parte da edição de vídeo, até desde a pesquisa de coisas inovadoras aqui. O maior perrengue que a gente teve, que foi até recente, foi a questão do debate, que vocês podem até perceber no início, tinha um cronômetro na tela e no final não teve mais. Porque no OBS a gente usa atalhos para mudar essas configurações e quando eu ia colocar o cronômetro, na hora que eu apertava o atalho para mudar a câmera, acabava que mudava o cronômetro também e eu não sabia disso. E acredito eu que foi um dos maiores perrengues porque tinha os convidados aqui e aí a gente acabou que teve que voltar ao método anterior que o professor já tinha indicado, que era a questão de colocar o celular na mesa mesmo e fazer esse método. Mas antes eu tinha a ideia de colocar o cronômetro na tela, até para os próprios convidados acompanharem, e também de colocar na tela do OBS embaixo, que no caso fala OBS, que é o nosso programa de gravação. Eu ia colocar na tela para todos acompanharem. Mas infelizmente não deu certo por causa dessa questão. E a próxima pergunta vai para o Yuri. Ele é um outro pioneiro aqui. E a pergunta é: Yuri, em qual momento você realmente percebeu
que o podcast estava ganhando força dentro da UFMT e da comunidade. Oi, pessoal. Eu me chamo Yuri, como a Elisa falou, sou um dos pioneiros aí do projeto do podcast Prova com Consulta. A minha função aqui é bem variada. No começo eu comecei gravando e com o tempo, né, eu fui aprendendo com a Elisa as coisas, porque a Elisa é a nossa rainha da tecnologia, de fato. E eu fui aprendendo. Então, hoje eu fico nesse trâmite. Quando eu não estou aqui na mesa, eu estou ali no computador, mas sempre procurando a ajuda da Elisa, porque eu acho que a parte de tecnologia, para mim, ainda é algo muito complicado. Mas, respondendo a pergunta da Elisa, eu acho que teve 2 momentos mais, assim, que trouxe esse impacto para o nosso podcast. O primeiro deles foi quando alunos do nosso campus aqui do Araguaia começaram a questionar: nossa, que bacana, eu gostei muito do que vocês fizeram, né, o podcast aqui no nosso campus, vocês poderiam falar de tal tema, desse tema. Então eu acho que esse retorno desse público aqui da nossa universidade, acho que foi um dos primeiros impactos no começo do podcast, que deixa a gente feliz, mostra que o nosso serviço está sendo bem feito e está chegando onde a gente queria que chegasse. E o segundo impacto foi quando a gente ficou sabendo que inspiramos um outro podcast em Cuiabá, né? Com o pessoal do podcast, agora eu não vou lembrar o nome, mas está relacionado com o pessoal da Propesc. E eles entraram em contato e, tipo assim, super elogiaram o nosso podcast, o que a gente estava fazendo, a iniciativa. E eu acho que isso foi mais inspirador ainda, porque a gente alcançar o pessoal da faculdade é muito bom, mas a gente alcançar um público fora da faculdade, em outro campus, então deixou a gente ainda mais empolgado, sabe? Que a gente começou do zero e chegamos no momento que a gente estaria inspirando outras pessoas a dar iniciativa a um podcast. Então isso foi 2 impactos que eu acho que super foram válidos pra gente aqui. E para voltar agora para a Elisa, né, uma próxima pergunta nessa dinâmica aí de bate e volta. Elisa, o que você aprendeu fazendo com este podcast que não imaginava aprender? Bom, a questão de edição de vídeo eu já sabia um pouco. A questão de configuração de computador também. Até porque eu fiz um curso de TI. Não terminei, mas sei fazer muita coisa no computador. Mas a questão de configurar microfones, mexer no PodTrack, que é o nosso, onde a gente configura o microfone, eu não sabia. Configurar microfone no OBS. OBS eu nunca usei na minha vida, não sabia. Eu sabia que existia, mas eu não sabia usar. Configurar as câmeras também foi uma coisa que eu aprendi aqui. Uma coisa que veio aperfeiçoando também meu caráter, que foi aprender a trabalhar mais em equipe. E, dito isso, a minha próxima pergunta vai para a Laiane, uma pessoa incrível, que vocês ainda já viram aí nos episódios, ela já participou bastante. É a seguinte: Laiane, qual foi o convidado que mais te intimidou ou te deixou ansioso? Ociosa, na verdade, né? E por quê? Nossa, antes de responder a pergunta, Elisa, eu fiquei feliz. Deixa eu falar que eu sou uma pessoa incrível, vou ficar me sentindo depois, tá bom? Eu fico na parte das mídias, mas já participei de alguns episódios, né? E eu acho que pra mim o episódio que mais me marcou e que me deixou ansiosa foi o primeiro episódio, né? Que eu gravei com um convidado, né? Porque fazendo parte das mídias, e foi o episódio da professora Madilene Américo. Isso foi relacionado por ser meu primeiro episódio, né? Por eu estar fazendo a parte das mídias. E também porque ela já foi minha professora. E eu sentia que era uma pessoa muito, muito distante, né? Então, ter ela ali pra gente entrevistar foi algo muito interessante. Conhecer um pouco da história dela. Então, me deixou muito ansiosa. E também porque eu tava fazendo a primeira vez, gravando vídeos, né? Pras mídias. Então, tipo assim, aprender a pegar os momentos certos, os cortes certos. Então, assim, foi algo que
me deixou muito nervosa, mas eu gostei bastante do episódio e foi muito importante. Então, o episódio dela, pra mim, é um dos melhores, também eu gosto bastante. E aí, me fez ainda mais admirar a pesquisadora que ela é. E aí, depois eu fui entender que professores não é algo tão distante pra gente, que são pessoas normais. E então, foi muito bom. Então, eu tô muito feliz, né, da gente estar comemorando um ano. E esse episódio, com certeza, vai ser o melhor de todos. E o podcast realmente mora no meu coração, é um dos projetos mais incríveis que eu pude participar e tive a oportunidade de participar aqui na faculdade. E com isso, eu vou falar também com um companheiro, né, que ele é um dos pioneiros, né, do podcast, que também, quando eu cheguei aqui, abriu os braços, assim, foi muito legal. E que eu tenho uma grande admiração, que ele é um ótimo entrevistador, tá? Então, se caso ele quiser largar a farmácia, que eu acho que é impossível, ele pode ir pra entrevista, tá? Se entrevistar, viver de podcast. Então, Yuri, qual episódio você acredita que mais representa o espírito do Prova com Consulta? Oi, gente, estou aqui novamente. Muito obrigado, Laiane, pelos elogios. Fico muito feliz por, né, ter passado isso para você quando você entrou, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente acolher pessoas novas com todo o carinho e conforto possível. E assim, respondendo a sua pergunta e utilizando o que eu já tinha respondido na outra, foi quando a gente fez a entrevista com o pessoal do podcast Tornar Comum. Porque da mesma forma que foi um impacto quando a gente ficou sabendo que nós inspiramos eles, o fato deles virem aqui na 33ª semana do Seminário de Iniciação Científica e Tecnologia, que acontece aqui no campus, né, em todos os campos da UFMT, eles vieram aqui, né, gravaram um podcast, um episódio do podcast deles, e também gravaram um episódio do nosso podcast. Então eu acho que isso, assim, foi algo incrível, porque a gente teve esse primeiro contato. Então, além do contato que a gente teve de forma online, em saber que a gente foi uma inspiração, eles vieram aqui, entendeu? A gente teve esse convívio, a gente teve essa troca de ideias, essa troca de experiências, entendeu? Essa troca de elogios. Então, pra mim, isso representa muito. Um episódio que, sim, representa, né, toda essa essência do que é o Prova com Consulta. E até onde a gente chegou e ainda vai chegar, sabe? Do nosso jeitinho, que eu espero que vocês, telespectadores, gostam muito. E assim, indo para a próxima rodada de perguntas, eu vou fazer a pergunta pro Fabrício, que também não é um caçula, nem um membro tão novo, porém já está um tempo aí com a gente. Fabrício, de todas as histórias que já contamos, qual melhor mostra o que é ser aluno ou servidor da UFMT? E aí, pessoal, mais uma vez eu tô aqui com vocês, estou muito feliz de estar aqui proporcionando mais uma vez esse episódio, essa dinâmica aqui com vocês. Já tem um ano de tudo isso que a gente começou aqui, buscando sempre melhorar, trazer sempre o melhor para vocês. E eu sou muito grato, principalmente ao Prova com Consulta, por toda a nossa equipe, por sempre estar aqui nos unindo, medindo forças para gravar esses vídeos aqui para vocês. Então, principalmente agradecemos as visualizações de vocês, por vocês estar com a gente e acompanhar em toda essa trajetória de um ano que o podcast Prova com Consulta tem aqui. Mas respondendo a pergunta que o Yuri fez, eu tenho mais que certeza que eu também sou suspeito para falar, mas foi o meu primeiro episódio aqui como membro. Na verdade, eu nem era membro ainda, eu só vim como convidado, que foi nosso primeiro ano, inclusive foi com a Laiane também, que o tema era o primeiro ano do calor aqui na faculdade, e foi um desafio muito grande para mim, porque eu fiquei naquela, será que eu vou, será que eu não vou? Eu tava muito nervoso. Cheguei aqui de paraquedas, caí aqui de paraquedas, o professor Vitor tranquilizou a gente, falou que não, aqui é todo mundo tranquilo, aqui é uma roda de conversa. Então, pra mim, eu acho que esse foi o que mais impactou e o que trouxe a maior visibilidade mesmo do aluno pro podcast Prova com Consulta, né? Mas agora, passando para uma questão mais de expectativa e realidade, eu vou perguntar agora para Maria Paula. Para você, Maria Paula, o podcast, ele tá igual, melhor ou totalmente diferente do que você imaginava quando começou, né? E principalmente, em que sentido você pensa sobre isso? Primeiramente, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Fabrício já falou, mas eu sou Maria Paula, eu sou estudante de enfermagem, eu comecei aqui há 1 ano no podcast, eu ajudo nas mídias. E sobre a pergunta que você falou, sobre as expectativas, sobre o que se eu achei que era totalmente diferente.
Hoje eu acredito que o podcast, ele é melhor do que eu imaginava. Eu não sabia que existia tanta organização por trás. Tem que haver muito empenho de todos os participantes. E eu acho que hoje, que é muito parecido com o que eu achava no início, o podcast ele tem um alcance muito grande. Aqui dentro da faculdade eu admiro muito isso. Então, eu acho que é isso sobre as minhas expectativas. Agora a pergunta que eu vou fazer para o Vitor. Vitor, você acredita que se você pudesse garantir a presença de qualquer pessoa como convidada no próximo ano ou nos próximos meses, alguém da UFMT ou talvez uma figura externa, quem você gostaria de convidar? Bom, a pergunta fala se é alguém da UFMT ou uma pessoa externa. Eu vou responder duas pessoas que eu acho interessante, que eu tinha muita vontade de convidar. A primeira pessoa da UF que eu tenho muito interesse em convidar, eu comentei com o professor, eu penso em convidá-los até ano que vem para essa entrevista, que é uma professora que eu tenho muita admiração. Eu tive aula com ela, estou tendo aula com ela, participo de projetos com ela. O que eu acho muito interessante é a professora Karina. A professora Karina Chaves, é a professora da Engenharia de Alimentos e dá aula também na farmácia, né? Ela acho que ela faz mais parte da farmácia do que alimentos, porque ela pega muitas disciplinas naquela área. E eu admiro muito o trabalho dela em relação a alimentos, porque ela sempre dá aula pra gente, desmistificando algumas coisas, alguns vídeos sobre a questão de alimentos, como eu tinha comentado anteriormente com pessoas fora aqui do podcast, sobre a forma que ela aborda, né, esses conteúdos, como desmistificando algumas coisas, como conservantes do alimento, e também comenta assim, por cima, porque não é bem a parte do conteúdo, sobre questões como nutrição, as coisas que você come ou deixa de comer. E isso é algo que faz muito parte da gente, né? Tem muita gente que deixa de se alimentar, não vou comer gordura, não vou comer isso e aquilo. E aí ela comenta um pouco sobre essas escolhas, essas opções, e eu acho muito interessante esse fator, né? É algo que eu acho que pode contribuir muito, né? Ainda mais como esse podcast, ele auxilia na divulgação científica, né? Ele promove a divulgação científica, que é algo que a gente precisa muito, né, ultimamente, por conta desse avanço das redes sociais. E ela é uma pessoa que eu super convidaria, que eu tenho muito interesse em chamar, e futuramente, quem sabe, eu imagino que ela esteja aqui também, fazendo entrevista com a gente. Agora, a figura externa, assim, né? Vamos sonhar, digamos assim, que se eu pudesse, eu convidaria, se pudesse vir aqui. E quem sabe, né, futuramente. Uma pessoa, um médico, que eu li alguns livros dele, eu assisti podcast dele, tive a oportunidade, assim, tentei, né, a oportunidade de participar de entrevistas dele, não consegui ir, que é o Dr. Drauzio Varela, né. Eu acho ele muito interessante, é uma figura, assim, da promoção científica no Brasil. Ele é um dos pioneiros, foi um dos pioneiros a favor do combate da AIDS, né? Tem aquele livro que eu acho muito interessante, que acho que é Estação Carandiru, também, que fala também sobre o período em que ele ficou lá no Carandiru, nos preços mais famosos do Brasil. Então, assim, sonhos, né? Eu tinha muita vontade de conhecer, de participar de entrevistas, enfim. E isso é o que eu contarei. Contei também outras pessoas, né? Mas se eu fosse abordar todo mundo que eu tenho interesse em chamar, de participar e tudo mais, eu acho que eu passaria aqui horas e horas. Bom, dando continuidade, a minha próxima pergunta vai para o Fabrício. Fabrício, o que você sente que melhoramos mais nesse primeiro ano? Técnica, roteiro, entrevista, organização ou tudo junto, aglomerado de tudo? Vocês piscaram e eu já tô do lado de cá, entendeu? Porque aqui é bate e volta, todo mundo já tá na maior correria aqui. E, sem delongas, respondendo a pergunta do Vitor, eu acho que, primeiramente, eu acho que foi um aglomerado de tudo. Por quê? Principalmente porque o podcast ele tem um ano só, ou seja, eu, a Laiane e a Maria Paula, a gente chegou de paraquedas tudo junto aqui e a gente não tinha noção de nada, não sabia fazer nada, não sabia como gravava, não sabia como fazer uns bastidores, não sabia como fazer os cortes, os shorts, não sabia fazer nada. Então eu acho que nós crescemos muito nessa parte da mídia social, dessa mídia digital também, né? Porque nós desenvolvemos novas técnicas, desenvolvemos mecanismos POPs também, né? Procedimentos operacionais padrão,
que a gente segue ele até hoje e é o que mostra e traz a qualidade daqui do Prova com Consulta para vocês. E também, sem contar que a experiência, ela é a chave de tudo, né? Então, através dos ensinamentos do nosso professor, que ele trouxe, ele nos demonstrou e nos disse pra gente o que a gente tinha que aperfeiçoar, onde a gente tinha que ir e nos orientou nessa questão, eu acho que foi isso que nos auxiliou para ser o que a gente é hoje e que, logicamente, a gente sempre quer melhorar e trazer o melhor para vocês, né? Mas, encerrado agora essas questõezinhas, a gente vai entrar pro próximo quadro agora, que vai ser o quiz relâmpago, né, que vai ser 1 minuto para cada questão, em onde cada um vai responder aqui uma questão rapidinho para vocês, e eu passo a palavra aqui pro nosso professor Vitor Vitorino. Bom, então vocês conheceram a nossa valiosa equipe, né? Vocês viram que são muitos alunos que fazem parte desse projeto e fazem ele acontecer, né? Então, deixo publicamente a vocês e a eles aqui que estão do outro lado o meu agradecimento. Já externalizei isso em outros episódios. Sem a parceria dos alunos, esse projeto e esse programa ele não teria saído do papel ou saído só do meu pensamento, né? Então, para você concretizar um projeto, para ele se tornar real, colaborações são essenciais e dessa vez a colaboração foi essencial dos alunos. Então, obrigado a vocês que estão aí atrás das cadeiras, meu muito obrigado e vamos que vamos. Então, vocês conheceram um pouco da história, né? Da história não, né? Mas da sensação e da visão de cada um deles em relação a esse projeto. Vamos fazer um quiz rapidinho aqui para arrematar as últimas perguntas. E aí, no final desse programa, eles vão decidir aí dois membros da equipe para me fazer uma sabatina também e tirar a curiosidade deles e talvez a de vocês em relação à minha pessoa. Beleza? Vamos lá. Vamos começar novamente. Novamente não, quem começou da outra vez foi o Vitor. Agora com o Yuri, que vocês já escutaram ele um pouco no episódio de hoje e em outros episódios. Yuri, fala pra galera aí qual foi o episódio até esse momento, né? Porque as cifras vão se aumentando e os primeiros lugares vão se modificando, mas até agora qual foi o episódio mais visualizado do nosso podcast? Então, o episódio com mais visualização até agora é o episódio da Flávia, né, a coordenadora do curso de farmácia. E assim, ele se torna um episódio com alta visualização pelo fato de a gente conhecer um pouco da vida da Flávia, né, e ela contar todas as suas experiências, sua trajetória até aqui, entendeu? Como ela chegou no cargo de coordenadora e também a explicação dela sobre o que é a coordenação, o que se faz a coordenação, todos os trâmites, as burocracias, os estresses e um aglomerado disso tudo, né? Como ela consegue lidar com tanto a vida pessoal fora da universidade, como a vida dentro da universidade sendo coordenadora. E eu penso que isso levou a essa alta visualização, né? Essa curiosidade das pessoas, tanto do nosso curso como de outros cursos, de querer conhecer um pouco mais sobre ela, do que ela é, o que ela faz, entendeu? Porque vindo da própria pessoa, acho que se torna mais interessante do que a gente ficar supondo o que é, sendo que não é. Legal, o episódio da Flávia, ele realmente foi marcante. A Flávia falou de aspectos pessoais, né? Além dessa vivência da coordenação. Então, também... E vai o meu agradecimento aí à Flávia, que foi a nossa primeira convidada, né? Não foi o primeiro programa, porque o primeiro programa a gente fez um episódio piloto, mas vai novamente o meu agradecimento, porque ela se jogou nesse projeto assim como a gente, num momento que a gente... não tinha certeza, tinha mais incerteza do que certeza naquele momento em relação à viabilidade do nosso projeto. Nosso próximo quiz vai ser com o Fabrício. E a pergunta para você, Fabrício,
nós vamos começar a mexer num vespeiro aqui. Uhum. Tá na hora da gente lavar roupa suja. Lembre que eu sou professor, então muito cuidado com os seus comentários. Mas fique à vontade. Afinal de contas, talvez o que a gente, não vou dizer lema, mas uma característica que a gente sempre tenta levar no projeto, apesar de ter a seriedade, é ter a leveza, né? E ser tudo de forma descontraída. Então, Fabrício, no seu pensamento, quem é da equipe, que todo mundo aqui já viu, que chega mais cedo nas gravações? O Caxias, né? O Caxias, quem é essa pessoa? Ah, com certeza é eu, né? Porque, né, aqui a gente tá falando, o Fabrício não é qualquer um, o Fabrício não é qualquer pessoa, né? Então, logicamente, é o Fabrício. Mas é isso, gente, brincadeiras à parte. Eu acredito, na verdade eu tenho certeza que é Elisa. Por quê? Porque a Elisa é a pessoa mais organizada desse podcast. A Elisa é a pessoa que mais chega cedo. Quando você vê, você chega achando que não tem ninguém, que você vai ser o primeiro, a Elisa já tá lá, entendeu? É ela que já organiza os computadores, ela que já coloca o OBS, já inicia os sistemas, já faz a checagem de câmeras, né? Também já testa o som, já faz todos os testes antes, para trazer e proporcionar essa qualidade que a gente traz aqui para vocês, né? E eu acho que é isso, né, professor? Tenho que concordar com você. E eu não desmerecendo que todo mundo tem um papel e todo mundo tem a sua importância nesse projeto, né? É difícil a gente mensurar ou colocar métricas em cada um, já que todo mundo tem atividades ou funções distintas que atingem objetivos distintos, né? Mas eu não posso deixar de mencionar nesse episódio, assim, meio de reflexão, meio de ver o histórico. A Elisa, ela não só a que chega mais cedo, mas é a que se envolveu mais no projeto, com certeza, porque no começo certas técnicas é só ela que sabe. Nem vou falar que ela sabe, é só ela que sabe. Então, invariavelmente é uma parceira nota 10, como todos, mas ela merece essa menção aqui. Eu fico feliz do Fabrício ter mencionado ela. Agora, essa pergunta vem bem a calhar para a pessoa certa. A pessoa que vai responder essa pergunta é a Laiane. Laiane, nós elogiamos, agora vamos criticar. Quem é a pessoa que mais chega por último nos nossos programas? Que nunca tivemos, ninguém deixou na mão, mas às vezes a pessoa briga com o despertador e chega ou em cima da hora, um pouco atrasado. Fala pra gente quem é essa pessoa do nosso grupo. Olha, antes de falar, eu já vou comentando aqui que a gente já sabe quem é a preferida, né? Aqui é a Elisa, a gente já tá sabendo. Bom saber, né? Bom saber. E, né, vamos lavar logo a roupa suja, né? Porque eu tenho muitos pra falar. Tô zoando. Mas a pessoa que chega mais atrasada é a nossa super estrela. A super, professor, você é a super estrela daqui, mas tem um que acha que é a super estrela, mas ele não é. O que chega atrasado é o Fabrício, gente. Nossa Deus. E não só para as gravações, mas também para postar os vídeos no Spotify. Então eu tô lavando essa roupa suja nesse exato momento. É ele. Mas, gente, depois vai falar que é perseguição. Não é perseguição, não tenho nada contra a pessoa dele, tá? Ele é legal. E é isso, gente. Então, assim, agora eu deixo com vocês. O que vocês acham? Quem conhece sabe, né, gente? E aproveitando também, eu não sou uma pessoa tão perseguidora, assim, tá? Que vocês estão achando. Mas eu gosto de todo mundo aqui da equipe, tá? Eu acho que a gente se completa mesmo, assim, cada um fazendo o seu. E eu acho isso muito legal. E cada um, quando não pode, um tá aqui pra ajudar. Então é isso, gente. Mas eu não sou hater do Fabrício, tá bom? É isso aí. Lembrando que os haters aqui também são bem-vindos. Já mencionamos eles aqui, não é bom? É tudo, obviamente que é tudo uma brincadeira aqui, né? E o Fabrício tem um papel muito importante no Spotify. A qualidade dos shorts que a gente tem está muito associada a ele, ao cuidado que ele tem com shorts de qualidade. Já falou, professor,
certos equipamentos não dá pra gente usar, e ele foi a pessoa que mais se preocupa, e os shorts é onde a gente tem mais visualização, tá bom? Então aqui assim, a gente bate e assopra ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá, vamos falar mais de perrengue, porque a gente gosta de polêmica. Elogio demais assim não dá muito certo, né? Polêmicas. E aí, como todo aqui, a gente, pessoal, nós na nossa equipe não tem ninguém vinculado ou com treinamento na parte de jornalismo, de marketing, né? Então, eu fico muito lisonjeado de trabalhar com equipe, que foi tudo fruto de pesquisas, né? De movimentação deles, e aí vocês veem também o lado do potencial que o aluno tem. Então, esse projeto também é um pinguinho no oceano em relação assim, às possibilidades que a UFMT dá para os alunos para viverem experiências diferentes. E os alunos aqui não vivem só do ensino. A gente tem a parte das atléticas, que a gente já falou de algumas, mas não tocamos muito nisso. Que envolve eles em questões de esporte. Temos atividades também de música, né? Então tem outras partes aqui que o aluno não sai, às vezes, do seu campo de ação ou do foco do seu curso e acaba aprendendo outras, vamos dizer assim, descobrindo outras qualidades, outras funções, outras possibilidades para ele. A nossa próxima pergunta vai ser com a Elisa. E a Elisa, como eu falei, né, ela dos bastidores em relação aos equipamentos, nossa no background ali, associado aos equipamentos, como eles funcionam, a compatibilidade dos programas. Então, em relação aos equipamentos, para você, Elisa, que teve mais frente para construir um podcast, ou para construir este podcast, o que você diria que é mais desafiador foi de problema, né? Porque aqui a gente envolve luz, que a gente de vez em quando ainda dá uma errada, áudio, né? A gente edição de vídeos, a qualidade dos vídeos, então tem muitos equipamentos. E qual que foi que deu mais trabalho para você aí que estava na frente da equipe de montagem, de preparação desse episódio? Bom, vamos começar ali pelas questões dos microfones. A gente, no início, teve um problema com relação ao OBS de configurar os microfones e eles funcionarem. Porque eles funcionavam normalmente, só que não gravavam nos vídeos. Os vídeos gravavam os áudios nos vídeos. E aí, a gente, no início, ficou tentando quebrar a cabeça para descobrir o que estava acontecendo, que só gravava a imagem e os áudios não saíam. Aí a gente até chamou um técnico aqui da UF para tentar ver e resolver esse problema, mas depois, com muito quebrando uma cuca ali, tentando, conseguimos descobrir o que era o problema para mandar o áudio para gravar esses vídeos do podcast. Outra coisa foi a questão de que cada microfone tem que configurar os seus decibéis, que é no PodTrack, que é onde a gente mexe nos microfones, a gente configura a altura, o volume de que vai ficar cada microfone em relação ao convidado. Uma outra coisa também que a gente enfrentou dificuldade foi porque no início a gente queria colocar um computador para ir para a tela. E aí a gente não estava conseguindo colocar esse computador nessa tela por causa de um problema da placa de vídeo, que a gente estava conectando na placa-mãe, só que a placa de vídeo é a que está sendo usada para mandar esses vídeos. E aí a gente também não estava conseguindo. Depois, com o tempo, eu fui descobrir que era problema de driver, incompatibilidade de drivers da máquina. Agora, um outro problema que a gente teve foi a iluminação. É uma das coisas que acontece, né? Como o senhor falou, a gente ainda está aprendendo, que a câmera ela precisa de ter uma iluminação indireta, não tanto direta, porque senão fica estourando, né? Nas imagens. E creio que é só isso, que a gente enfrentou no início, que foi um dos problemas mais difíceis, assim, mais complicados. E teve também
questão de edição de vídeos do DaVinci, que a gente passou a usar o DaVinci, jovem. Antes a gente usava o Filmora, e aí tinha um método lá pra gente conseguir editar e gravar e mandar os vídeos. E tava muito demorado, muito demorado. Aí eu descobri o DaVinci, fui atrás, vi que tem muita coisa ali de boa e grátis. Tem muita coisa paga, claro, mas tem muita coisa boa e grátis lá, que a gente só edita, faz os cortes, o que precisar de fazer, e renderiza e já manda, já salva e depois manda direto pro YouTube. E é isso, foi esses os principais problemas aí que nós encontramos aí nos vídeos. Bom, apesar da Elisa ter falado aí elegantemente que foram só esses os problemas, mas a gente, quando viveu o problema, eu achei muitos problemas, mas graças à competência da equipe, né, liderada pela Elisa, aí, a gente conseguiu superar todos e fizemos acontecer, né? Associamos todos os equipamentos, todos que foram adquiridos, a gente faz uso deles, né? Então o recurso que vem, acho que foi muito bem empregado. E a parte de software, pessoal, que a gente usa nos nossos computadores para editar, todos esses softwares são gratuitos. Então, para quem tem curiosidade aí, queira saber quais são esses softwares, pode perguntar, que a gente ficaria feliz em ajudar. Às vezes que outras pessoas aí têm interesse de montar um podcast acessível, né? A gente pode passar para vocês os equipamentos, as câmeras, tudo, para quem tem a ideia aí de montar o seu podcast também, tá bom? Então já lavamos a roupa suja, já falamos da parte técnica de equipamentos, agora vamos ao coração, vamos ao sentimento da minha equipe, tá bom? Então a minha primeira pergunta aqui após esses 30 episódios, né, Vitor, qual foi o mais emocionante, o momento mais emocionante no ano para você, nessa nossa primeira trajetória, nesse primeiro ano de... Bom, eu não tenho certeza, né, que não só o projeto, né, mas todo o trabalho, tudo que a gente faz, eu acho que o que mais te dá alegria é você ver que tá dando retorno, né? Não só financeiro, mas assim, você vê que as pessoas estão gostando, sabe? E você tem um retorno delas, e isso é muito gratificante, né? Então, assim, o momento mais importante, eu considero a visita do pró-reitor, né? De pesquisa das universidades do Mato Grosso, do Federal do Mato Grosso, que pra gente, apesar de ser algo assim... eu poderia falar outras coisas, mas pra gente eu acho que foi muito legal, porque a gente vê que tá tendo resultado, né? Porque atualmente eu acredito que é muito difícil você divulgar a ciência no Brasil, né? Não só no Brasil, mas eu acho que nos outros lugares também, porque as redes sociais, elas são muito fortes, né? E assim, divulgar a ciência no Brasil é muito difícil, né? E você não tem aquela ajuda do algoritmo, né? Você não tem todo aquele apoio, digamos assim, né? E com isso, ainda assim, a gente vê que a gente tem um apoio, a gente tem pessoas que nos parabenizam, né? Como ele mesmo já veio aqui, parabenizou. Então, é muito gratificante, é muito interessante, é importante pra gente se manter em frente, né? Continuar, assim, dar um gás a mais pra gente. Então, isso pra mim foi o mais interessante, assim, mais importante no ano pra gente. Pra mim foi isso, né? De ter essa visita, de ter essa comunicação, pra saber que tá dando resultado, né? Receber elogios, isso é gratificante. Legal. O pró-reitor, ele teve na visita aqui no nosso estúdio durante uma visita dele no campus, né? O pró-reitor da Propesc, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa. E o Vitor mencionou aí é que ele ficou... A gente, assim, se sentiu lisonjeado pelo tanto que ele demonstrou, assim, de admiração da gente conseguir fazer uma estrutura num espaço limitado. A gente vai terminar o programa de hoje eu mostrando aqui todo a nossa sala de gravação, nosso estúdio, né?
que a maioria das pessoas chegam e falam, nossa, eu achei que era muito maior. Então a gente ficou lisonjeado com os elogios que ele fez. Ele não gravou o episódio com a gente, não deu tempo, mas a gente teve o episódio da nossa pró-reitora do campus, a pró-reitora Paula, que fez uma gravação aí com a gente. Legal. Ainda no lado do coração ainda, agora eu vou perguntar para Maria. Maria, para você, qual foi o episódio que mais te tocou? Porque o Vitor falou de uma situação que não era um episódio, mas de uma figura importante da universidade que veio em loco, né? Conhecer o nosso estúdio e recebemos elogios da parte dele. Em relação a episódios, para você, qual foi o que mais te tocou? Assim, tiveram vários, né? Mas um que me tocou em específico, que eu achei que essa pessoa ela tem uma história de vida muito bonita, que foi o da nossa reitora. Eu acho que, assim, a gente tem uma concepção de que ela é uma pessoa muito inalcançável, né? Então, gravar um episódio com ela me abriu outros olhares, e a história de vida dela é muito bonita, sobre como ela chegou nesse cargo. Porque às vezes a gente olha as pessoas que estão em cargos e não imagina o que essa pessoa passou para chegar até lá, né? Então eu acredito que a história dela me tocou muito. E eu poderia citar outros episódios também, como por exemplo, não que me tocou significativamente, mas eu achei uma história muito interessante, que foi o episódio sobre curativos, que eu achei assim que trouxe informações muito boas, que eu acho que assim, interessante para o público conhecer, para quem quer conhecer um pouco mais sobre ciência. Eu acho que foram esses 2 episódios. Legal, os 2 episódios citados aí pela Maria, uma pró-reitora Paula, né? Realmente, a história de superação, né? Ela contando e de onde ela veio, aonde ela chegou, uma história de sucesso muito bonita, né? E a do curativo é da professora Paula também, as 2 Paula. A professora Paula, ela faz parte dos professores responsável por esse laboratório onde a gente grava, e ela tem um projeto muito bonito e muito impactante para a sociedade, que são os curativos aí, associados com diferentes extratos naturais, né? Está tendo resultados muito relevantes. Então, fica a dica aí para vocês voltarem lá e verem esse episódio. Agora vamos voltar para Laiane. Laiane, qual é o tema que você queria muito gravar? A gente já teve uma pergunta aqui que o Vitor falou sobre quem ele queria entrevistar, né? Mas e o tema? Qual é um tema que você gostaria de escutar no nosso próximo ano do nosso programa? Então, professor, eu acho que eu já até comentei uma vez com o senhor, mas eu acho que o intuito do nosso projeto, né, do podcast, é trazer informação, né, não só referente à universidade, mas referente a tudo, né, porque eu acho que a gente tem um papel muito importante, né, a gente que aqui é farmacêutico, futuros farmacêuticos, futuros enfermeiros, e a gente usa desse projeto para levar informações, né, então acho que com certeza seria um tema que eu gostaria muito, muito de assistir, né, e também ajudar realizar a gravação seria sobre saúde indígena, que é um projeto que eu acho um projeto que seria muito interessante. Eu gosto muito da área, né? Eu faço o curso de enfermagem, eu participo de alguns projetos voltados a isso. Eu tenho muito interesse de trabalhar depois da minha formação nessa área. Eu acho muito importante a gente trazer esse assunto para o nosso podcast, porque é uma comunidade que sofre muito estigma por parte da sociedade, e eu acho que eu tive a matéria, exemplo, de saúde indígena esse semestre, e eu me apaixonei mais ainda, e eu me senti que eu não sabia quase nada, e eu pude aprender, e eu acho muito importante que a gente precisa saber um mínimo, né, eu acho que seria essencial trazer esse tema, na minha percepção. Então aí já fica o nosso comprometimento do ano que vem, a gente falar de projetos, né? Incluindo esse aí de indígenas. A gente não tem só um, é mais de um projeto que envolve indígenas. A gente já tocou brevemente nesse assunto com a professora que veio do grupo do EPGEL Araguaia, mencionou um pouquinho do trabalho deles
com os indígenas, mas a gente tem um grupo forte aqui que trabalha com os indígenas e que tem resultados bastante interessantes, né? Seguindo aqui as nossas últimas perguntas, vamos voltar para o Fabrício. Agora, Fabrício, é o seu momento de ser professor e você dar nota para a gente. Então, o feitiço virou contra o feiticeiro agora. Agora é o seu alvo da sua nota. De 0 a 10, como vocês evoluíram, já que eu acho que, até conversando nos bastidores, né, a gente, pelas métricas, a gente viu que você e o Yuri foram os que mais fizeram entrevista, na parte dos alunos. E como você acha que vocês evoluíram entrevistando, né? Porque a gente tem que ter um tato do time, ao contrário do dia a dia, um podcast você não pode ficar muito mudo, a conversa não pode ficar sem um som, né? Então, para vocês aí, que nota que você dá na evolução aí da participação da parte de entrevistadores? Então, professor, é difícil dar uma nota, né, para si mesmo, mas assim, falando em um contexto geral, eu acho que a nossa equipe merece mais que um 10, porque das primeiras gravações até a de hoje, tem muita evolução. Eu evolui muito. Quem viu o primeiro episódio viu que eu tava um pouco travado no primeiro. A Laiane também. E uma que surpreendeu muito a gente foi a Maria Paula, que hoje ela tá aqui desenroladíssima e ela não era assim. Então a gente pode ver que houve uma mudança muito significante, tanto para ela com o quesito pessoal quanto profissional, né? Nesse sentido do podcast, desse projeto e também no sentido de graduação. Então, a nossa equipe em si merece mais que um 10. Não só hoje, mas ainda assim nas próximas gravações a gente ainda vai evoluir, porque sempre tem o que aprender, sempre tem o que aperfeiçoar e melhorar, né? Então, nesse contexto, eu acho que é isso mesmo. O Fabrício é um bom professor, um professor bonzinho. Mas eu, em relação à equipe, também daria, viu, Fabrício, a mesma nota. E cada um tem, às vezes, uma aptidão meio que pronta, né? Mas eu concordo. Eu acho que a Maria, o desenvolvimento dela, né? A Elisa também tinha um receio de ficar e conversando muito bem. E eu acho que pensando em evolução, que a evolução de cada um faz com que tenha a evolução de equipe, né? Que é a minha próxima e última pergunta para a minha nobre equipe. Mas cada um evolui de uma forma diferente. E é interessante porque isso talvez auxilia lá em sala de aula a pessoa ter mais tranquilidade para apresentar um seminário, para falar em público. Então isso vai quebrando cordas e ajudando a gente, às vezes, a evoluir em outras partes, que não só aqui. E é nítido também nessa parte. Bom ele citar que realmente as duas evoluíram assim, mais soltas, né? A câmera, porque intimida, viu, gente? A maioria dos nossos convidados aqui, a gente sente que as pessoas ficam um pouco... Porque só de você saber que está com muitas câmeras e microfone é algo que para muita gente, eu diria que nesse primeiro ano a maioria fica um pouco intimidado, mas depois a pessoa vê que é uma conversa mesmo e a coisa flui normalmente. Minha última pergunta é para o Yuri. E aí, Yuri, também vamos ver como você como professor, de 0 a 10, como você daria a nota para a equipe, né? O Fabrício já falou um pouco da visão dele como equipe, né? Mas ali era como entrevistador. E a equipe em geral aí, que nota você daria? Olha, eu penso que se formos fazer, né, uma cronologia aí desde o começo com eu e a Elisa e que chegando novas pessoas que foram agregando ainda mais pro conhecimento que nós não tínhamos e pro conhecimento que a gente já tinha, eu acho que foi formando uma farofa gostosa, sabe? Uma farofa boa, para se dizer assim. Eu acho que a nossa equipe foi uma farofa boa, uma farofa que deu certo, cada um com a sua experiência particular, com algo que já fazia antes de entrar no podcast e com coisas que chegou aqui e aprendeu com a gente, entendeu? Que já estava aqui desde o início do podcast.
Eu acho que dá 10. Ficaria muito... Não, acho que 10 agora não, mas eu dou um 9. Eu dou um 9 por serem pessoas que têm vontade de aprender, pessoas que têm iniciativa e que mesmo com a dificuldade daquilo que não tinha experiência do novo, porque eu acho que o novo dá muito medo, eles chegaram aqui com o peito aberto, com a mente aberta e de braço estendido para levar esse podcast além do que ele já é. Entendeu? Então eu dou um 9 para essa equipe, para todos, para Elisa, para Laiane, para Maria, para o Fabrício, entendeu? Pro Vitor que tá entrando agora. E eu acho que todos merecem um 9 e a gente pode alcançar um 10 no próximo ano. Mas o fato de não ter 10 não é porque a gente tem algo ruim, mas falta lapidar uma joia que a gente está em construção, entendeu? Então é algo que é de todos. E eu acho que pra gente finalizar, né, essa dinâmica que eu acho que foi muito boa, maravilhosa, e quem for assistir vai amar ver as nossas palhaçadas aí. Uma pergunta pro senhor, né, professor? Porque só aqui jogando pra equipe, nada pro senhor, né, é injusto, não é? Se não tivesse uma pergunta final aí, um retorno, né, do que o senhor acha. Professor, se o podcast fosse um aluno da UFMT, estaria aprovado? Sim ou não? E justifica a sua resposta. Esse justifica a resposta é sacanagem. Você tá professor demais. Com certeza. E eu penso igual você em relação assim à nota no geral, não só de equipe, do projeto, né? O projeto eu daria um 8, assim, mas nesse sentido de talvez o 10 dá uma ideia assim de já tudo pronto, tudo eu acho que a gente tá caminhando, né? E nem em um ano você já achar que você domina tudo, você já tá pronto, já tá tudo nos trilhos, eu acho que é uma postura muito perigosa da gente ficar pensando isso como vida, né? A gente sempre tem que tentar evoluir. Mas como para a equipe eu dou um 10, porque a superação, né, talvez a gente não atingiu um ápice de qualidade em todos, mas a superação dos alunos, né? E de spoiler aí, para você e para toda a equipe, que novos membros entrarão, porque a ideia aqui também, gente, não é só chegar ao ideal e ter um programa, mas a ideia também é de dar a experiência para outros alunos, para várias pessoas participarem e vivenciarem esse projeto, né? Então, apesar de estar muito feliz e muito satisfeito com o empenho de todos, a nossa equipe vai ter muitas mudanças nesse próximo ano, de forma gradual, para não comprometer a qualidade do nosso projeto, mas nós vamos mudar e substituir muitos membros, né, para que a gente dê experiência, oportunidade para novos alunos, tá bom? Então, numa câmera só, eu vou pedir a gentileza de uma futura futuro membro que vai entrar no nosso projeto, tá bom? De mudar a câmera lá. Consegue aí, Ana? Mudou? Eu vou ficar falando enquanto vocês estão vendo. Essa equipe todos eles, tá bom? E aí, fica nessa câmera aí e eu vou desconectar um dos nossas câmeras para vocês visualizarem aqui um pouco como é o estúdio, né? Uma percepção aí de primeira pessoa, como é o nosso estúdio aqui. Mas, mais uma vez, pessoal, tarefa feita. Obrigado a todos vocês por terem abraçado o projeto, né? Eu tenho muitos erros também, né? Também estou aprendendo e as incertezas às vezes me tira uma zona de conforto e me deixa às vezes
às vezes não agradável. E eu busco muitas vezes essa situação de desconforto, essa minha tentativa aí, vão ver até a expressão deles, que eu tô já antecipando que vai ter mudanças para dar oportunidade para outras pessoas, e não pela minha falta de agradecimento ou de valorização de vocês, para dar oportunidade para outras pessoas. Isso para mim é um tiro no pé, porque quando vocês estão bom, eu invento, saio da minha zona de conforto e vou ter novos estresses, já que uma turma já igual você, já preparada, torna o projeto e a minha vida muito mais fácil. Mas acho que o professor é isso, dar oportunidades, preparar e aí pegar uma nova leva, novos desafios. Mas de qualquer jeito, obrigado a todos vocês por fazerem parte desse projeto. Beleza? Eu vou fazer um cortezinho agora, e aí agora eu vou mostrar para vocês como é o nosso estúdio aqui, para vocês terem uma ideia. Só um segundo. Então é isso, gente. Essa é a nossa equipe. Esse é o nosso estúdio. Então a gente tem esse aparelhinho aqui que conecta os microfones, né? A nossa equipe. Dá uma descidinha aí, Vitor, só um pouquinho. Nossa plantinha. Aquele quadro ali, tá pegando? Tá. Esse quadro aí foi o meu primeiro artigo científico que saiu numa revista científica americana. Tá? Então tem muito significado para mim. Vou devolver. Esse barquinho aí, tá pegando o barquinho? Um pouquinho mais pra cima. Esse barquinho aí, quem construiu foi o meu avô. Meu avô já virou uma estrelinha, mas ele era um artesão de fazer esculturas em madeiras. E eu acho o trabalho dele magnífico. Então, é uma homenagem para ele aí. A nossa parte mais valiosa, tá vendo? A equipe. Nossa TV de 75 polegadas. E aqui a parte de trás que vocês não conhecem. Tá? Uma mesinha para outra professora. Talvez história é bom. Vira ela. Pro outro lado. Isso. Outra professora senta ali. Aqui a nossa a Ana, futura futuro membro. Ele não O nosso computador aqui, onde a gente faz a preparação. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho. Tá com tempo, né, gente? A nossa câmera drone. A gente tem uma câmera lá em cima, fixada com alta tecnologia. Quem Importada. nunca usou, né? Uma fita. A gente tem essa outra câmera aqui. Tá bom? E a nossa canequinha. Tá virado? E aqui a gente Virado. aqui fazemos o nosso programa. Tá bom? Fazemos a nossa produção e aprendendo, evoluindo, tá bom? E é isso aí, pessoal. Nós encerramos o programa de hoje com um tchau de grupo aí de toda a nossa equipe. Tchau. Viu, Daiane? Volta de novo. Oi, gente, estou aqui novamente, Farmácia, porque é um episódio que traz um conhecimento sobre... Desculpa. De novo, o professor falou assim, ó. É que a tomada tá saindo do computador. Eu acho que Meu Deus. Eu vou deixar os erros de gravação, professor, que tal? Colocar no final. No faço final. esses cortes pra Isso. E aí não vai ficar tão curto. É só eu que pergunto no quiz, né? Só... É bom. Gente, que onde eu começo? Dura, respondendo. Flávio. Ai, Aquele negócio ficou me prendendo. Vai cair, vai sair. eu tava tão inspirado. ele falta pular a mesa.
Você lembra qual que é a pergunta? Da Flávia. Só não fala, não fala eu acho, não, porque não menos não mente. Tá. Pode ir. Puta. Anterior. É a 6. Eu só pulou uma pergunta. Eu falei da pergunta errada. Corta depois. Volta como se tivesse saído de mim aí, depois sai desse corte. Tá, então Aí tem que falar volta de pro você de início. novo, né? É, Ou pode ser. então, Tá, ó, tá bom. a gente não responde essa pergunta. E aí a Maria responde a outra. O momento mais emocionante do ano, a Maria responde. Mas eu vou ter que fazer tudo de novo. Ah, não, mas eu não sei. Aí ele fala, Eu já elaborei. Bora. Eu falo de novo. Eu vou voltar como se você estivesse saindo ali, né? isso. Tá. Pra Laiane. Laiane, qual é o tema que você queria muito gravar? A gente já teve uma pergunta aqui que o Vitor falou sobre quem ele queria entrevistar, né? Mas e o tema? Qual é um tema que você gostaria de escutar no nosso próximo ano do nosso programa? Eu acho que com certeza seria o tema sobre saúde indígena. Gente, alguém na mesa aqui não montou a câmera. Isso foi contra alguma coisa da minha pessoa. Foi marcação. O professor, não gostei. Foi Não. tudo programado. Foi marcação, não foi? Esse eu dei, mas Nossa! Eu terminei a pergunta. Eu só. Então já começa. Tá. Tá lembrando, né? Tô. Vai lá. Clica lá no negócio da câmera. Mata leão aqui. Tudo certo? Tá gravando. Ele tá sendo na imagem. Não, dá uma olhada se tá gravando, né? Que depois eu faço. Porque dependendo, a gente grava pelo celular, né? E posta na coisa. É que se for postar no podcast, não sei se o formato vai ficar igual, né? Da câmera do celular. Tá gravando? Tá gravando? Tá lá, gente? Ai, Laiane, volta pro seu pulso. Vai, mas tem como mais não? Mas Pode derrubar esse chamar quadro. assim, ele vai mostrar total. Precisa total. Dia privilegiado. Eu sou a uva passa da farofa. tira e joga fora. Não, a que sempre se destaca. É por isso que joga fora, né? Não, mas geralmente em comida pra mim, uva passa destaca porque é ruim. Não, uva passa é uma Realmente, delícia. Não. A mais, a uva passa. Eu vou decidir uma... Mas quem destaca a farofa é a uva passa, por isso que o povo joga fora ela. Ela não se destaca, quando se tira algo, não é que ela destaca demais, algo pode ser ruim ou Porque ela é bom. ruim, né? Que forma? Não, mas destaque pode ser ruim ou bom, dependendo da sua perspectiva. Agora que eu desconectei. Eu não sabia que você ia dar com o microfone, a gente ia ficar aí, em pé. Nem ele sabia que ele ia fazer isso. Eu tô pensando O ainda nas Silvio outras coisas que a gente Santos. tem que fazer. Tem que tirar uma foto, todo mundo gravar um vídeo. Ana, Tá só vê aí se eu tô. Tá pegando eles, né? Tá. Ele decidiu chamar ela só de Ana, porque ele não sabe o outro É. nome. Que é o meu nome, né? É verdade. Só um pouquinho de